E para um adulto, como ele já entende muita coisa da vida, para ele praticar de fato algo, ele precisa compreender. Como que eu resolvo isso no Destrava Fala? Então vamos lá. No Destrava, as aulas são com português e com tradução associativa. O que é isso? Eu uso o seu entendimento da língua portuguesa para você compreender o inglês. Eu vou mostrar exemplos das aulas do Destrava já já, porque aí não tem como você não compreender. Não existe um aluno meu falar assim, Loris, eu não entendi. Até porque, se ele não entendeu uma forma que eu expliquei, eu já entendi que ele tem uma forma diferente de entender, eu vou arranjar um argumento, um entendimento para ele na forma como ele consiga ver para ele aprender. A gente usa no Destrava os textos de próprios nativos com conversas do dia a dia. O que são chunks? Chunks são pedaços de linguagem em que nativos de qualquer língua eles não formam a frase pensando em palavra por palavra. Eles já formam a frase pensando em estrutura. Por exemplo, se eu quero te perguntar alguma coisa em português, quero perguntar se você quer alguma coisa. O chunk de linguagem para isso é do you want? Opa, em português, né? Você quer, ok? Em inglês, do you want? Eu não preciso pensar, do you want? Entendeu a diferença? Eu já pego por pedaço de linguagem. E é assim que a gente ensina no Destrava. Esses chunks são com textos feitos por nativos de acordo com frases que eles usam realmente lá no dia a dia. Então, não são frases que os livros colocaram, que não, são coisas que estão sendo usadas lá e atuais. Nos primeiros 2 meses do Destrava, você já aprende a falar sobre você e seus hábitos, apresentar você, sua família, seus amigos, seus planos para o futuro, seus hábitos, seu trabalho, sua rotina, seus gostos. Eu vou te preparar para situações em viagem, aeroporto, pedir comida, restaurante e o mais importante, que é quando eu acho que realmente você ganha liberdade. Quando eu te ensino a contar sobre você e sobre o seu passado. Quando eu te ensino a você poder ter a liberdade de falar sobre as suas opiniões e as suas referências. Então, o Destrava, ele pega em todos os aspectos, presente, passado e futuro. Eu te ensino o raciocínio da língua. Então, isso vai facilitar para você realmente conseguir e ter essa liberdade de comunicação, porque eu vou transformar todo o raciocínio em inglês em português. Você já sabe como que o português funciona, certo? Por exemplo, no português. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe da aula 1. Mãe da Ellen, pai do Tom, óculos da Ana. No português, a gente tem um padrão. A gente primeiro coloca objeto, de e o possuidor. Ó, o óculos é de quem? Da Ana. A Ana possui o objeto, certo? Presta atenção, tudo que é seu, eu vou falar aqui, ó, copo da Loris. Eu falei o objeto, o último foi o meu nome, certo? No inglês é diferente. Então eu vou explicando qual que é a diferença, como que funciona essas diferenças e como que você pronuncia essas diferenças. Vou dar um outro exemplo aqui. Aqui. Todo o material do Destrava, ele é em inglês e português. Então, eu coloco o exemplo aqui da frase e aí eu vou traduzindo com você e a gente vai entendendo aonde que fica cada parte da frase, de uma forma que você não precise ficar pensando nisso na hora de montar a sua frase. Como você já compreendeu, você vai memorizar o chunk e eu vou te dar os principais chunks mais usados no dia a dia, em cada contexto. Então, você vai memorizar esse pedaço de linguagem e você vai montar de acordo com o seu contexto, com a sua afinidade, com aquilo que você quer apresentar. Vou te mostrar como que funciona, olha só. Esse aqui é um exemplo da aula 2, é do texto de Introductions, ok? Então, aqui eu coloco um áudio de um nativo, realmente uma conversa real que seria feita lá. E aí a gente vai destrinchar esse texto, a gente vai fazer uma decupagem nesse texto. A gente vai pegar as frases em inglês
Eu vou te ensinar como pronunciar essa frase, cada fonema para ir treinando o seu sistema motor e destravando já o seu sistema motor, e vou fazer a tradução associativa disso. Gente, se fosse no português, a gente falaria assim. No inglês, eles falariam assim. Então, isso eu já agilizo a sua compreensão para quê? Para você ter mais tempo de produção de fala. Que você leva para casa? Muita gente me pergunta assim, Loris, mas a gente tem tempo de praticar na sala? Não. As práticas do Destrava, elas são de acordo com o seu dia a dia e com a sua vida. Então, as aulas, elas são para eu te explicar e para eu treinar o seu sistema de fala e o seu ouvido. Já já eu vou chegar lá. Agora, toda prática você faz em casa e você coloca no grupo que a gente tiver ou na mentoria de pronúncia, eu vou explicar isso no final, e aí a gente vai corrigindo a sua prática. Por quê? Porque é importante que você aprenda a praticar sozinho. É uma mentira quem fala, gente, que você precisa ter aulas de conversação para praticar o seu inglês. Calma que eu vou explicar isso, porque eu sei que esse statement meu é polêmico. Não é que você não precisa conversar, você precisa sim conversar. Aulas de conversação são um excelente estímulo, mas você não precisa disso. Para você falar, você precisa o quê? Falar. É tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Você precisa falar, falar em frente ao espelho, falar no áudio, falar em voz alta. Você precisa treinar a sua fala, o seu motor de fala. Então, você não precisa ficar esperando ter uma aula de conversação, ou contratar um aplicativo, ou contratar um professor gringo para treinar o seu inglês. Você já pode ir treinando desde o primeiro do início. Isso aqui é da acho que, primeira, segunda aula do Destrava. Olha, eu vou te passando os principais pedaços de linguagem e vou deixando alguns blank spaces, que seria espaços em branco, para você. Aqui são algumas sugestões alternativas. Eu vou ler esse aqui com você, ó. Meet my wife, or my friend, or my cousin, que seria conheça o meu, e aí você coloca, porque você vai se imaginar numa situação conversando com um gringo. Então, eu vou trabalhar com você como que você vai colocar esses chunks no seu dia a dia. Isso aí a gente faz dentro de sala de aula. Como que você imagina essa conversa, e aí você vai para casa e monta para